Oi, gente, eu sou a André, aqui do canal Rosália Rosarinha, e hoje eu vou bordar aqui, é um bordado bem simples, em comemoração ao dia 8 de março, que é na próxima semana, né? Que é o Dia Internacional da Mulher. Então, eu vou fazer esse bordado aqui, que é bem simples, para vocês fazerem um quadrinho. Eu fiz aqui de um tamanho para depois colocar num quadrinho, ó, num bastidor de madeira de 16 centímetros, tá? E eu vou ensinar vocês, inclusive, a fazer aqui a finalização para fazer essa moldura. O risco, como sempre, está disponível aqui no descritivo do vídeo, mas eu coloquei outros modelos, até com outras frases também para vocês verem. Mas se vocês não querem essas frases, querem colocar outra coisa, só para vocês terem aqui uma noção, eu fiz com a fonte Arial, no Word mesmo, tá? Então, fiz com a fonte Arial. Vocês podem fazer outras frases, outros dizeres, enfim, pode usar assim, ou então fazer à mão mesmo, escrever, se vocês tiverem a letra bonitinha, ou quer fazer outro tipo de fonte, enfim. É que aqui eu sempre gosto de fazer esses mais retos, né? Vamos dizer assim, mais básicos, tá? Então, vou fazer todo o preenchimento aqui desse desenho com o ponto haste, preenchimento, e aqui depois eu vou fazer em ponto pirulito, ou ponto também, que eu vou começar fazendo com o ponto atrás, mas depois eu vou fazer o pirulito. Mas vocês vão ver como que vai ficar das duas formas, tá? Vou usar aqui para fazer, para esse preenchimento aqui, esse roxo, tá? É uma linha meada da Anchor, número 110, tá? Vou usar 3 fios da meada para fazer esse preenchimento. E vou usar uma agulha tamanho 5, tá? Uma agulha de costura número 5 para fazer esse preenchimento aqui, usando 3 fios da meada. E eu peço para vocês deixarem uma curtida, se inscreverem no canal Rosália Rosarinha para receber sempre as novidades. Aciona o sininho aí de notificações para receber sempre qualquer novidade que eu colocar, tá? Ó, eu dei um nó de costureira na ponta, tô saindo aqui e vou começar a fazer meu ponto haste. Eu vou fazer nesse sentido aqui, no sentido vertical, tá? Aqui também, vamos supor que de repente vocês queiram, em vez de fazer o sentido vertical, fazer ele arredondado. Então, faz primeiro essa parte, como eu vou fazer aqui, preenche aqui, e depois vai preenchendo aqui circular, né? Mas aqui eu vou usar esse sentido vertical aqui. Então, venho sempre agora, quando for fazer o preenchimento, vê aonde que tá a linha, ó, ficou desse lado. Então, vou fazer sempre com a linha desse lado. Porque, por exemplo, ó, vou fazer aqui o próximo. Vamos supor que de repente eu faço aqui com a linha desse lado, ele vai ficar diferente, então sempre uso o mesmo lado para fazer esse preenchimento. Começo fazendo aqui porque eu quero manter aqui a mesma, o mesmo sentido sempre, né? Então, vou fazendo reto aqui, ó. Então, vou preencher tudo com ponto haste até aqui em cima. Agora, aqui uma coisa importante, fiz aqui uma carreira, então, eu vou aqui, arremato, só que, por exemplo, eu vou voltar aqui para ir bordando para baixo, né, agora, para fazer a segunda carreira. Se eu venho aqui, às vezes não tá bem presa a linha aqui, ou quando eu fizer isso, eu vou desfazer esse último ponto que eu fiz. Então, eu vou no avesso, vou aqui no avesso, ó. E eu só seguro aqui, ó, passo aqui por debaixo, ó. Passei aqui por debaixo para segurar. Se vocês quiserem dar um nozinho, pode até dar, mas não precisa. É só para segurar a linha para quando eu for fazer o próximo ponto agora, voltando, ele não volte, né? Não desfaça o mesmo ponto, tá? Então, saio aqui agora. Tudo bem um juntinho do outro, hein, gente? Para não ficar buraco aqui. E agora, para voltar,
eu tinha feito com a linha desse lado, então eu vou continuar com a linha desse lado, tá? Pra fazer sempre no mesmo sentido. Quando você faz o preenchimento, o melhor a fazer é isso mesmo. Então, vou aqui, ó. Posso fazer irregular, por exemplo, aqui fazer um pouquinho mais curto, o ponto, não tem problema. Aqui agora, vou preenchendo a segunda carreira e vou fazendo assim, depois vou subir, desço, vou subindo e descendo aqui. Sempre tomando cuidado de manter a linha do mesmo lado aqui pro meu ponto. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, para fazer aqui que tá mais curtinho, tá? Que é a mesma coisa que eu vou fazer depois para preencher aqui esses dedos. Então, eu vou aqui pro avesso. Então, vou aqui pro avesso, tá? E aí, eu quero, ó, tá vendo que tá aqui, certo? Eu quero passar, então, pra cá. Eu vou aqui pra dentro, ó. Só passo aqui, porque eu quero que não fique aparecendo aqui no avesso a linha, tá? Pra fazer esse lado aqui. Então, eu vou aqui subir um pouquinho. Aí, venho pra cá. Aí, aqui eu vou fazer ele mais curto. Vamos supor que eu quero fazer um ponto só. Faço aqui, lembrando que a linha é sempre para esse lado, porque eu escolhi esse sentido. E aqui, se eu quiser, eu já posso arrematar. Eu fiz um ponto só. Aí, volto, faço outro. Eu posso também fazer aqui 2 pontos, né? Fazendo um aqui e depois outro aqui. Mas aqui eu vou fazer um ponto só. Arremato. Agora, para preencher aqui, vocês podem tanto usar os pontos verticalmente, como fez aqui, nesse outro pedaço, ou ir circulando aqui, tá? Se vocês forem usar verticalmente, faz mais ou menos parecido com esse, ou como a gente fez aqui, ó. Que eu usei 2 pontinhos em cada carreira, tá? Mas eu vou fazer circular, então eu vou circulando aqui com o ponto haste. Vou começar aqui do centro. Também sempre tomando cuidado, aqui tem que sair muito perto, ó. Eu até invadi um pouquinho. Então, ó, saí aqui e agora vou fazendo, contornando aqui. Faço um pouquinho mais curto, porque eu não quero que ele fique reto, eu quero que ele fique curvo. Se eu faço muito longo, por exemplo, vamos supor que eu venho aqui
ele fica reto em vez de ficar curvo. Então, eu faço ele mais curtinho aqui, ó. E aí, sempre tomando cuidado de usar o mesmo sentido. A linha tá pra baixo, não tá pra cima, nesse caso aqui, tá? Então, eu vou fazendo aqui, circulando, sempre usando o mesmo lado em que eu tenho o laço do meu fio, né? Que eu faço a laçada aqui, ó. Então, vou contornando aqui, depois volto, eu posso continuar aqui de novo, mas sempre usando esse mesmo sentido. Bem, agora que eu já fiz todo o preenchimento, eu vou fazer as letras. Vou usar o ponto atrás ou pirulito e vocês já vão ver por quê. O que que eu vou fazer agora? Eu, para fazer esse preenchimento aqui, ó, eu usei uma agulha número 5, usei 3 fios da meada, mas eu não precisava aqui, por exemplo, não fica aparecendo furo, né? E aqui eu não quero, quando eu for bordar aqui as letras, eu não quero que fique aparecendo furo. Então, peguei uma agulha um pouco mais fina, é uma agulha número 7, tá? Agulha de costureira número 7, e tô usando 2 fios da meada, só 2 fios da meada e na cor preta, tá? E aí, aqui, por exemplo, eu fiz um nó de costureira, eu não quero que depois que eu vou fazer aqui bordar, fica aqui esse pedacinho, então eu corto aqui essa ponta, se ficar com a ponta, né? Aqui tinha, quando deu o nó, ficou com a ponta. Então, eu não quero que fique a ponta, dê um nó bem pequenininho, que eu quero que ele fica meio que escondido, que ele não apareça aqui. Então, eu vou começar aqui, vou fazendo ponto atrás, tá? Então, eu posso fazer tanto o ponto atrás, eu posso fazer aqui direto, ou então eu vou dividindo aqui. Eu prefiro fazer aqui dividido, tá? Então, eu faço aqui, ó, bem certinho, tentando fazer bem aqui no furinho, ó. E tô usando agulha fina, até para não ficar aquele buraco evidente aqui, certo? Então, aqui fica o ponto atrás. Tá aqui o ponto atrás. Só que se eu quiser, de repente, vamos supor que ficou uns furinhos aqui, eu não quero que fique aparecendo furinho. Eu vou e faço o pirulito, que aí eu vou pegar e vou cobrir aonde ficou furinho, mas aqui não ficou, então eu vou partir pra frente. Aqui, ó, eu saio bem aqui na pontinha, aqui embaixo. Então, tem que tomar cuidado para não ficar aparente a linha embaixo. Então, eu vou sempre seguindo, usando a linha exatamente aonde tá o risco, aonde eu vou bordar, tá? Agora, aqui, que eu tô fazendo curva, vou fazendo ela mais curtinha, mas aqui é bem provável que fica aparecendo, ó, o furinho. Não sei se vocês estão vendo aí. Mas aí eu não vou querer furinho. Eu vou depois fazer o pirulito. Então, pode tanto ficar só o ponto atrás, se ele ficar bem certinho. Ou então, eu vou depois com pirulito, usando essa mesma linha, pra
deixar mais certinho, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito quando faço letras, preencher não, né? Fazer o contorno aqui no caso. O contorno com ponto pirulito. Aqui com muito cuidado sempre, para ficar certinho. Não puxa demais para não enrugar aqui o tecido. Você tem que fazer o ponto firme, mas não deixar ele apertado. Esticar o tecido, não esticar não, enrugar, né? Então, aqui terminei. Aí, aparece aqui um furinho ou outro. Eu não quero que isso apareça. Sai bem aqui. Agora, eu vou... Como a linha tá bem aqui, ó. Eu terminei aqui, eu vou aqui. Porque a linha vai ficar escondidinha. E aí, eu vou fazer o ponto pirulito, ó. Com essa mesma cor, tudo bonitinho aqui, ó. Com a mesma linha. Só vou fazendo aqui em cada ponto que eu fiz o ponto pirulito, ó. Então, você pode tanto deixar como o ponto atrás, como fazer o pirulito. Volto aqui de novo. Volto aqui de novo. E vou aqui fazendo o meu pirulito, ó. Aí, tem que passar por baixo aqui. Que eu acho que fica mais certinho quando faz o pirulito. Porque aí ele corrige, às vezes, ó, onde aqui fica um pouco mais fininho, porque foi onde eu fiz o furo. Mas vocês podem fazer, obviamente, sem seu pirulito, só com ponto atrás. Eu vou fazer com ponto pirulito, porque eu acho que fica mais bem finalizado. Ponto pirulito é tão fácil, eu tô complicando tudo aqui, né, gente? Aí, para arrematar, vamos lá. Eu posso tanto arrematar e sair depois aqui, já furar, por exemplo, aqui, mas só que dependendo do tecido, que nem esse aqui é um tecido fininho, ele vai aparecer a linha aqui embaixo. Então, eu não vou querer isso. Então, eu já vou arrematar, vou fazer uma letra por vez, tá? Então, só passar aqui por baixo. E já dou um nozinho aqui, ó. Nesse aqui, eu arrematei aqui mesmo, cortei a linha, vou começar de novo aqui. Só que nesse, ó, você tá vendo que eu vou terminar aqui o meu ponto, certo? Quando eu vou terminar aqui, e depois já começa esse outro aqui. Eu posso, não vou arrematar o i. Então, vou fazer aqui, vou fazer de novo o ponto atrás e o pirulito. Aliás, né, a base do ponto pirulito é o ponto atrás. Então, eu faço aqui. Ó, tá vendo que fica às vezes assim? Eu não quero que ele fique torto. Então, por isso que eu vou
fazer o pirulito. Terminei aqui, ó. Eu já vou emendar com esse outro, eu não vou arrematar, ó. Porque eu vou começar muito próximo, então não tem muito problema aqui eu deixar o ponto, a linha aparente embaixo, porque vai ficar muito pequenininho. Agora, aqui, ó, o cantinho, eu não quero que a linha fique aparente. Então, eu vou sair aqui, de novo, ó, no mesmo lugar, pra fazer esse cantinho. Bem, então aqui eu já tirei da moldura, tá? Passei a ferro, tá? Com ferro de passar. Às vezes, para tirar essas marcas aqui do bastidor, eu borrifo um pouco de água, tá? Para ficar mais fácil, ficar lisinho. Mas aqui, como o bastidor que eu vou usar é menor, eu nem me preocupei muito com isso, tá? Agora, o importante, ó, eu tô usando aqui o bastidor sem regulagem, mas vocês podem também usar com regulagem. E eu lixei ele, porque eu preciso dele passando aqui muito facilmente, porque eu vou colocar um forro ainda aqui, tá? Então, eu uso lixa. Esse daqui é um pedaço de uma lixa que você compra em material de construção, em loja de material de construção, tá? Tem lixa mais grossa, tem lixa mais fina. Eu uso a mais fina. Então, você vai passando a lixa aqui, passa aqui por dentro, enfim. Você passa a lixa para o bastidor ficar fácil aqui, ó, de você passar um dentro do outro, porque em geral ele tá muito mais apertado, tá? Então, vocês passam uma lixa. Então, tá aqui o meu bastidor. E dá uma olhada aqui como ficou o avesso aqui, tá? Ele fica muito próximo do que tá o direito. E aí, eu peguei aqui um tecido fininho, tá? É um tecido aqui claro. Mas vocês podem também colocar com o próprio... pode usar também o algodão cru, né? Pra fazer. É que eu gosto de deixar forrado, ó, pra não ficar aparecendo aqui como é que tá o avesso. Mas vocês podem também emoldurar
sem colocar um forro. É que eu gosto de colocar um forro. Então, tá aqui, ó, teu lado do avesso fica pra dentro, junto com o outro avesso. Então, eu vou ver certinho aqui e vou colocar. Vou ver certinho aqui onde tá, do jeito que vocês acharem que fica melhor aqui. Eu quero que ele fique mais pra baixo um pouquinho, porque aqui eu gosto de fazer um ganchinho com fita, só que é fita de cetim, tá? Então, eu só vou deixar ela aqui bem onde tá o meio, que é onde eu vou pendurar, tá? Deixo ela aqui. Ver certinho aqui, pode até prender com uma fita, se achar fita crepe, né? Pra ela não sair. Aqui vou prender com a fita. Não deixo muito largo, muito comprido, mas é porque eu quero aqui. Então, veja, tá certinho aqui no centro, tá? Ó, só coloquei aqui a fita crepe pra ele não soltar. E aí, eu venho e vou colocar o bastidor, encaixar. Aí, ó, por isso que você lixa, porque ele coloca aqui com facilidade. Agora, vê se tá bem esticadinho, vai esticando. Arruma certinho aqui. Se não tá bom, tá torto, não tá do jeito que você quer, você corta. E aqui, ó, eu vou cortar. Bem, aqui eu cortei porque não vai ficar assim. Eu dou uma puxadinha com cuidado, porque senão você vai desmanchar, ó. Pra ele ficar escondido, ó. Tá? Fiz isso. Depois você pode até passar uma colinha ali. Porque eu vou usar cola de pano, mas vocês podem também usar cola universal. Então, tá bem esticadinho, tá do jeito que você quer. Tá tudo certinho aqui, certo? Aí, você vem aqui pro avesso. Vem pro avesso. Esse aqui, ó, esse tecido aqui, você vai pegar uma tesoura e vai cortar ele bem justo aqui, ó. Pode cortar, gente, de qualquer jeito, sem medo de ser feliz, tá? Aqui. Por quê? Porque isso aqui vai ficar escondido. Então, não tem problema. Se vocês não têm agulha, a tesoura pro tecido é melhor pra cortar, tá? Mas se vocês não têm, por exemplo, às vezes eu posso usar aqui a minha tesourinha, que eu uso aqui, uma tesoura menor, mas também vai cortar da mesma forma, tá? Só que ai, ficou aqui meio... A tesoura de tecido, ela corta melhor. Então, ficou aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar, pra fazer essa moldura, eu vou colocar aqui, ó. Se vocês quiserem, pode até riscar. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou cortar. Toma cuidado pra não cortar aqui, ó, gente, o cabinho que vocês fizeram. Mas o que que eu vou fazer? Agora, eu vou cortar. Aqui, ó. Acompanhando aqui, ó. Tem gente que pode finalizar diferente. Tem gente que faz, tipo, fuxico. Gente, ó, não tem muito problema se ficar meio irregular aqui, viu? Mas vocês tentam pra fazer de um jeito, ó, que depois ele vai cobrir aqui, tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó? Vai cobrir esse pedaço. Então, vou cortando aqui. Agora, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar assim, ó. Por quê? Quando você for dobrar aqui, ó, ele vai ficar tudo certinho, tá vendo?
Então, você vai cortando aqui, ó, vai fazendo uns picôs aqui. Bem, então, feito isso, você cortou tudo aqui, ó. Aí, você vem pra cá. Aí, agora aqui, ó, vou usar, é uma cola pra tecido, mas tem outras colas também que vocês podem usar. Tem cola universal, e aí vocês passam aqui, ó. Deixa ela tá acabando. Passa aqui. Pode passar um pouquinho aqui dentro, não muito. Ou então, pode passar depois um pouquinho. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão fazendo assim, ó. Tá vendo? Agora vai ajeitando aqui. Tá vendo, ó? Vai passando a cola e vai colando aqui. Olha, então, como ficou aqui, tudo bonitinho, ó. Você pode até passar um pouco mais de cola, se quer que fica mais preso, tá? Passa a cola aqui, passa o dedo assim, pra não ficar embolado, né, a cola. Mas ela vai, e aí você vai deixar agora pra secar, né? Essa daqui é uma cola que seca rapidinho, umas 2 horas já tá sequinha. E aí, tá pronto aqui o quadrinho, ó. Que aí você pendura, aqui você usa pra pendurar. Ai, grudou cola aqui no meu dedo. Depois você usa aqui pra pendurar, ó. Mas se você não quer colocar o ganchinho assim, se você faz desse jeito, se você tem um prego aqui, você consegue colar, que fica menos preso na parede, né, no caso. Aqui com o ganchinho fica melhor. Ou então, se você pode comprar até um ganchinho, tem ganchinho que você usa aqui, que você pode comprar e você cola o ganchinho, tá? Mas esse daqui é um jeitinho fácil de vocês fazerem aí o quadrinho, a moldura de bastidor, tá? Se você gostou do vídeo, deixa aí a sua curtida e se inscreva também aqui no canal Rosália Rosarinha para receber todas as novidades. E até a próxima!